Olá, amantes da cozinha nerd! Hoje você vai aprender a fazer a cerveja amanteigada do Harry Potter. Querem cerveja amanteigada? Meu nome é Felipe e bem-vindo ao Menu Nerd. Muito bem, mas calma aí, cerveja amanteigada não é alcoólica. Então continue assistindo aqui, se você quiser fazer sua cerveja amanteigada para os seus filhos, você pode fazer, você quer pedir para o seu pai fazer, para sua mãe fazer, pede que é safe. E já que a gente está trazendo aí essa receita para vocês, por favor, já deixa um curtir, se inscreve no canal para ver outras receitas legais como essa, ativa o sininho para receber a notificação quando a gente fizer essas receitas e compartilha com seus amigos, mais gente pode fazer isso. Deixa um comentário aí embaixo se você fez, se você gostou, se ficou legal, ok? E também qual outra receita você gostaria que eu fizesse? 3 cervejas amanteigadas e um pouco de gengibre na minha. Que? Tá brincando, né? E outra curiosidade interessante é que a J.K. Rowling, que é escritora, ela falou que a cerveja amanteigada, ela para ter um sabor similar a butterscotch. Follow me into Butterscotchland. Só que não pode ser muito enjoativo. E o butterscotch nada mais é do que um doce, uma calda de manteiga, basicamente. Então, no Wizard World, o parque do Harry Potter, que é da Universal, ele tem essa bebida para vender lá. E o pessoal comenta que essa bebida ela tem um sabor muito semelhante ao cream soda. O cream soda, traduzindo literalmente, é o refrigerante cremoso. Esse é um refrigerante muito comum aqui na América do Norte, então é fácil de encontrar, mas eu sei que ele é muito incomum no Brasil. Tem uma marca chamada A&W, que é muito comum de ter, e a outra marca chamada Dr. Pepper. Se você encontrar essas duas marcas aí, beleza, você pode fazer usando esse refrigerante. Mas a gente vai fazer esse refrigerante aqui. Eu vou ensinar para você como fazer, certo? Ele não fica perfeito igual ao refrigerante, porque o processo de fazer refrigerante exige muito mais complexidade e eu não tenho os equipamentos aqui para fazer, mas dentro do que a gente pode fazer em casa, a gente vai fazer aqui. Muito bem, muito bem. E o butterscotch, que é o doce que também vai nessa mistura dessa bebida, a gente também vai fazer aqui, mas você pode talvez encontrar ele nas gôndolas do mercado, provavelmente na mesma seção onde você encontra o caramelo que vai em cima do sundae, em cima do sorvete, porque basicamente ele é vendido da mesma forma. E se você fizer em casa, lembra de postar nas redes sociais com a hashtag MenuNerd, que a gente vai ver, comentar e talvez a gente pegue a foto da sua receita e coloque aqui no final de algum dos nossos vídeos, ok? Então vamos lá? Vamos fazer essa receita? Mas como vamos fazer isso? Para fazer o refrigerante cremoso, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 2 copos de açúcar, meio copo de lactose, meio copo de extrato de baunilha, pode ser artificial ou mais puro e natural que você achar, uma pitada de sal, 1 litro de água mineral com gás. Se você é intolerante à lactose, você viu que tem lactose nessa receita, você pode remover a lactose. Mas essa lactose nesse xarope que a gente vai fazer do refrigerante primeiro é o que vai dar a cremosidade para o refrigerante. A primeira coisa que a gente vai fazer é o xarope do refrigerante antes de misturar a água mineral. Atenção para o detalhe na preparação, é o pré-requisito de todo o plano. Esse xarope do refrigerante você precisa de um recipiente de mais ou menos uns 2 litros, certo? E nesse recipiente a gente vai adicionar o açúcar, depois a gente vai adicionar a lactose e depois a gente vai adicionar a nossa pitada de sal. E por fim a gente vai colocar 2 copos de água fervendo
dentro desse recipiente. E vamos mexer bem para dissolver esse açúcar e lactose e formar um xarope bem doce. Como todo refrigerante então ele é bem doce, vai bastante açúcar. E daí a gente vai separar isso para esfriar. Se você perceber enquanto ele estiver esfriando, tá baixando alguns grãos ou de lactose ou de açúcar, no fundo, tenta dar uma mexida para ver se ele termina de dissolver. Se continuar formando isso, coloca numa panela, coloca para esquentar em fogo baixo, vai mexendo até ter uma consistência bem dissolvida desse açúcar com essa água, ok? Não pode ter grãos, e coloca de novo. Ele tem que esfriar para temperatura ambiente antes da gente fazer o resto das etapas. Uma vez que esse xarope resfriou a temperatura ambiente, você vai trazer ele e você vai colocar a baunilha. E depois que colocar esse extrato de baunilha nele, você vai mexer. Depois que você fizer isso, a gente tem o xarope pronto. O xarope, essa mistura que você está vendo é basicamente o xarope do refrigerante. A próxima coisa é adicionar água mineral. Só que a gente quer perder o mínimo possível de gás dessa água mineral. Então a gente precisa virar esse recipiente de lado e colocar essa água mineral com muita calma. Então, se você quiser colocar um pouquinho mais de água mineral com gás, para diluir, caso esteja muito doce para o seu gosto, você pode colocar nesse momento. Vamos dar uma mexidinha aqui de leve, tentando evitar muito, soltar muito gás. Dá uma provada para ver se não ficou doce demais para o seu gosto. Vamos fechar e colocar para refrigerar, certo? Na história, normalmente, essa bebida ela é servida mais quente, mas ela é muito mais saborosa se a gente tomar ela gelada. E isso é especialmente também por conta do gás na água que dá aquele efeito e dá uma quebrada um pouco no açúcar. Professora, a senhora permite que façamos isso? Exatamente, Longbottom. Enquanto nossa bebida esfria, vamos fazer nosso butterscotch, que é um doce de manteiga. Bora para a próxima parte. Agora a gente vai fazer o caldo de butterscotch, que é na verdade um doce de manteiga. Para fazer esse doce a gente vai precisar dos seguintes ingredientes: 4 colheres de sopa de manteiga sem sal, meio copo de açúcar mascavo, meio copo de creme de leite fresco, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Muito bem, para fazer isso a gente vai colocar uma panela no fogo, num fogo médio baixo, e vamos mexendo essa manteiga para ela derreter. Assim que a manteiga terminar de derreter, a gente adiciona o açúcar mascavo e começa a mexer para ele misturar bem. Mexeu para misturar bem esse açúcar mascavo, a gente vai deixar ele começar a derreter e a ferver. Quando esse açúcar mascavo começa a ferver, você mexe e tenha certeza que ele já derreteu completamente. Quando você ter certeza que ele derreteu completamente, a gente vai trazer e vai colocar o nosso creme de leite fresco. E daí a gente coloca o sal e mexe para ele criar uma consistência única. Criou essa consistência única, você deixa ele parado até ele começar a ferver também. Você vai mexendo ele vai fervendo, você vai mexendo, até que chega um ponto em que ele está fervendo, você mexe, ele dá uma baixada e você para de mexer, ele começa a ferver de novo. Quando isso acontecer, você pode desligar ele e daí a gente vai colocar o extrato de baunilha. Colocou o extrato de baunilha, mexe ele bem, você vai ver que ele vai baixar a fervura. Você mexe ele bem para misturar bem aquele extrato de baunilha e, como a gente já desligou o fogo, vamos colocar num outro recipiente e deixar a parte para esfriar. Precisa deixar ele esfriar bem, porque ele vai criar uma consistência conforme ele vai esfriando. Então, se você vê que ele vai criando camadas, dá uma misturadinha
conforme ele vai esfriando para ele ficar uma consistência bem uniforme, ok? O nosso refrigerante está esfriando, o butterscotch está esfriando, agora a gente vai fazer o creme que vai por cima da nossa bebida, que vai dar aquela aparência de uma cerveja. Por isso o nome cerveja amanteigada. Brilhante. Beleza, agora a gente vai fazer o creme que vai por cima, que é basicamente um creme de chantilly. Para fazer esse creme, a gente vai precisar também daquele butterscotch que a gente fez. Então você vai fazer ele depois que o butterscotch esfriar. Então para fazer ele, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 1 copo de creme de leite fresco, 2 colheres do nosso butterscotch, 1 colher de cobertura de caramelo e 1 colher de açúcar. A gente precisa de um recipiente para bater, de uma batedeira, e aqui a gente vai colocar o nosso creme de leite fresco e o nosso açúcar. E vamos pegar a batedeira e vamos bater bem. Bate bastante, que você quer que esse creme de leite crie aquela consistência de chantilly. Depois que ele pegou essa consistência, a gente vai colocar o nosso butterscotch e vamos colocar o caramelo nessa mistura. E daí vamos bater tudo de novo para misturar esses dois no nosso creme de chantilly, que vai ir depois em cima da nossa bebida. Depois que você terminou de bater, essa é a consistência que você tem. Separa ele num outro recipiente que a gente vai usar para montar a nossa cerveja amanteigada. Ok, agora tudo que resta é a gente pegar os nossos ingredientes que a gente aprontou, nosso refrigerante, nosso butterscotch, o nosso creme de chantilly e o caramelo que a gente comprou separado, e vamos montar a nossa cerveja amanteigada. Para montar a cerveja amanteigada é muito simples. Pegue uma caneca, de preferência uma caneca transparente, semelhante à do filme, se você quer fazer bem bacana. E a gente vai colocar 3 colheres do nosso butterscotch. E se você quiser usar menos butterscotch, você pode usar nesse momento também, para não ficar muito doce para você. 1 colher da cobertura de caramelo. Você também pode usar menos caramelo para deixar menos doce. E daí a gente vai virar com cuidado aqui o refrigerante que a gente fez e vamos deixar um espaço em cima de mais ou menos 1 polegada para a gente poder colocar o creme. Coloca o creme por cima, ele vai ficar flutuando, não se preocupe. Colocando ele, use uma espátula, a colher, espalha bem bonitinho por cima, limpa a parte dos arredores e pronto, é isso. Você tem a sua cerveja amanteigada. Olha só, parece até com a do filme, não parece? Muito bem, vamos ver como é que ficou? E agora o momento que todos estavam esperando. Vamos ver como é que ficou. Ficou muito bom. Ficou um pouco... Fiquei com um bigodinho. É isso aí, gente. Ela não ficou muito gasosa, ela ficou com aquele sabor do butterscotch. Ela é bem doce, mas ficou muito bom mesmo. O creme em cima... Pera aí. O creme em cima ele também tem o sabor, porque a gente bateu aquele butterscotch junto. Então quando você toma ele vem. Ficou ótimo. Ficou igualzinho como você vê nos filmes. E o sabor também é semelhante ao do parque. Então, eu acho que merece curtir, compartilhar. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Ativa o sininho para quando eu fizer essas receitas sensacionais, você receber a notificação, ok? Se você for maratonar os filmes, faça em casa. Senta com a galera, maratona, vai lá. Lembra de tirar uma foto, compartilha com a hashtag Menu Nerd. Eu quero ver o que vocês estão fazendo aqui das receitas que a gente está fazendo. Saúde do seu nerd favorito, Felipe. Te vejo na próxima receita.